pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Hoje a gente vai fazer uma xuxinha porta-treco. E a gente vai precisar de uma linha, uma sobra de linha, que seja compatível com a agulha 2,5 milímetros. Um zíper de mais ou menos 10 centímetros, um elástico, a nossa ferramenta de acabamento, quem tiver, agulha normal de costura e agulha de tapeceiro para o acabamento. Fita métrica, sempre para a gente fazer as nossas medidas, né? E tesoura. O que é uma xuxinha porta-treco? É uma xuxinha que a gente faz e coloca um zíper. Que aí, se você, vamos supor, vai caminhar, vai ali no mercado, mas não quer levar bolsa, nada disso, você coloca o seu documento, coloca umas moedinhas, uma notinha de dinheiro, um cartão, fecha e pode botar no braço como uma pulseirinha, né? Ou colocar no cabelo mesmo, tá? Essa aqui eu achei que ficou muito bruta, grande, que eu fiz com uma lã mais grossinha e uma agulha mais grossinha. E eu fiz também dessa maneira, na vertical. Eu fiz as correntinhas que eu queria que ficasse a minha largura, um dobro, né? E fui fazendo as carreiras até chegar nisso. E eu fiz uma outra também, que é exatamente como a gente vai fazer essa, que eu fiz no comprido. O trabalho foi no comprido, então é menos carreira que a gente vai fazer, porque é o dobro disso, né? Que tá dobrado. E eu achei que ficou mais delicadinho, mais bonitinho, tá? Então, vamos lá, ver como é que a gente faz o nosso trabalho. Como eu já falei, um fio que seja compatível com a agulha 2,5, mas vocês vão fazer com o fio que vocês tiverem, com a agulha que vocês tiverem, e vão vendo. Se é um fio mais grosso, faz menos carreira, menos pontos. Aí é sempre aquilo que eu falo. Eu faço assim para mostrar como é o trabalho, mas aí vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. E vamos fazer todo ele em meio ponto alto. Como eu falei, vamos começar com 66 correntinhas, para ficar com um comprimento de 30 centímetros, né? 30 centímetros, que quando a gente dobrar, fica numa medida boa. E da primeira à 22ª carreira, ou seja, vamos fazer somente 22 carreiras, a gente vai fazer 65 meio ponto altos, que aí a gente fica mais ou menos com uma largura de 12 centímetros. Que aí quando a gente dobrar, fica uma largura legal, fica assim, direitinho. Aí no final a gente vai unir os dois lados menores, né? Vamos colocar o elástico no meio e depois vamos costurar as duas laterais maiores desse retângulo que vai ficar. Se for colocar zíper, a gente tem que deixar o espaço para colocar o zíper. Se não for colocar zíper, é só fechar tudo, toda a parte mais comprida de uma vez. Fecho tudo de uma vez e pronto, fica uma xuxinha. Se for colocar o zíper, tem que alfinetar o zíper aqui para depois costurar, ou costurar antes, tá? Conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando como é. Eu já fiz aqui minhas 66 correntinhas para adiantar. E eu só vou mostrar como é o ponto alto para quem ainda não viu os outros vídeos que eu já fiz, quem ainda não entendeu muito bem como é. Fiz 66 correntinhas, né? Então, essa correntinha aqui eu vou pular, que eu não quero ela, para trabalhar. Vou laçar a linha no novelo, vou introduzir a agulha, puxo, fico com 3 linhas na agulha, fecho as 3 de uma vez. Por isso que ela chama meio ponto alto, porque o ponto alto inteiro a gente teria que fechar 2, depois 2. Esse não, a gente fecha de uma vez. É um pouquinho maior que o ponto baixo e um pouco menor que o ponto alto. Eu gosto muito desse ponto, eu gosto muito de trabalhar com esse ponto. Ele rende bastante e ele fica bem fechadinho, bem cheinho. Então, agora eu vou fazer meus 65 meio ponto alto aqui. E já eu volto pra gente ver como é que é a finalização. As costuras todas. Porque depois que a gente termina isso aqui, é só fechar com a própria linha e costurar o zíper. É muito fácil de fazer, muito tranquilo. E fica muito legal. Até já, gente. Aí, pessoal, como é que ficou?
com um retângulo de 30 por 12, um pouquinho mais, sempre pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 30 por 12 no básico. O meu tá com duas cores porque quando eu cheguei nessa parte aqui, eu achei que a linha bege não ia dar até o final, ia ficar feio botar uma ou duas carreirinhas só de outra cor. Então eu inovei, botei a metade de uma cor, a outra metade de outra cor, tá? Então isso já demandou mais material para mim, porque eu vou ter que ter a linha azul para costurar esse lado do zíper. E a linha, eu não tinha linha branca, eu vou de bege, eu vou de linha branca mesmo, para costurar o outro lado, ok? Como é que eu vou fazer, como é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dobrar aqui, procurando deixar o lado direito pra gente, a gente vai dobrar e o lado avesso vai ficar aqui. Por quê? Porque depois a gente vai transformar, vai botar esse lado avesso pra dentro. Por que que eu escolhi esse lado avesso? Porque tá, olha só, quando eu fiz a minha da linha, aqui tá bonitinho, né? Aqui já não tá muito legal, tá vendo? Ficou mais espaçado. Então eu vou fazer esse aqui sendo o lado avesso. Aí a gente vai fechar. Pode fechar com uma agulha de tapeçaria. Cadê minha agulha de tapeçaria? Eu separei. A gente pode fechar com a agulha de tapeçaria ou assim como eu vou fazer. Como eu vou fazer azul no azul, bege no bege, eu posso fazer ponto baixíssimo, ponto baixo, seja lá o que for, porque isso aqui vai ficar pra dentro. Quando eu virar, ninguém vai ver isso aqui, o volume que vai fazer aqui. Eu sei que a linha azul escura é ruim de ver, mas eu vou fazer só pra vocês verem como é. Pode pegar as duas perninhas, não tem problema. A linha azul é ruim de fazer, mas como é só pra juntar aqui, vocês já estão craques nisso, a gente não tem que se preocupar. Quando chegar lá no bege, vocês enxergam melhor. É só fazer ponto baixíssimo até o final ali. Já acabei o azul. Então, gente, olha, já fizemos aquela costura, né, com a agulha ponto baixíssimo. Eu já fiz esse lado aqui. E agora a gente vai mostrar como é que faz para colocar o elástico, tá? Então, dobramos, a gente vai fazer mais uma dobra. Puxar isso pra cá pra ficar melhor para visualizar. Então tá assim depois que a gente costurou. Aí eu vou dobrar mais uma vez, aí eu venho com o meu elástico e coloco aqui no meio. Essa dobra, essa segunda dobra é só para ficar mais fácil de botar o elástico, tá? Se eu quiser botar assim, eu posso botar assim também, não tem problema nenhum. Ó, dá no mesmo, tá? Bom, aí eu coloquei o elástico aqui, aí agora eu vou dobrar. No meu caso, ficou fácil achar o meio, né? Por causa das cores diferentes, mas quem fez de uma cor só, é só ver mais ou menos meio a meio. Aí eu vou dobrar aqui. E ó, já tem uma xuxinha aqui. Só costurar aqui, tá a xuxinha. Se eu não quiser botar o zíper, é só fechar tudo e fica uma xuxinha. De duas cores. Mas como a gente vai botar o zíper, né? A gente vai marcar aqui meio com meio, né? Pra não ficar torto, né? O trabalho. E vamos colocar o zíper. A gente vai prender com alfinete pra depois, pra costurar. Eu, normalmente, eu fecho aqui tudo e costuro depois. Mas agora, com vocês, eu vou fazer costurando primeiro, até porque eu tenho curiosidade de ver se fica mais fácil.
começar pelo bege mesmo. Eu ia começar pelo azul, mas tanto faz. Ó, a gente vai marcar com alfinete na parte de tecido, né, do zíper, prendendo assim. Não bota muito longe do zíper em si e nem muito perto, porque nosso trabalho de crochê, ele pode soltar um pelinho, alguma coisa, uma linhazinha, e quando eu passar com um carrinho, né, que chama isso aqui, eu posso puxar o fio e estragar todo o trabalho. Então, não botar grudado demais, nem longe demais. Prontinho. Então, vamos começar a costurar. Vou pegar a linha branca, né? Porque, como eu falei, eu não tinha linha bege e a linha branca também vai ficar discreta. Então, vou costurar a partir dessa pontinha aqui, tá? Ela vai ficar escondidinha, porque depois eu vou juntar isso aqui, mas tem que costurar. Não é legal deixar solto. Eu venho de dentro pra fora para esconder o meu nozinho, que ficou tão pequenininho que passou. Vem de dentro para fora. Aí eu vou fazer assim, minha linha saiu aqui, né? Eu volto antes de onde eu saiu a linha e introduzo pro outro lado. Ó, caiu aqui, eu volto e coloco um pouquinho para passar de onde estava a linha. Por que isso? Isso reforça a costura. Porque assim eu já costurei. Se eu voltar um pouquinho de onde eu já costurei, eu tô reforçando a minha costura. Vamos tirando o alfinete conforme vai fazendo para não espetar o dedo, porque eu me espeto toda hora. Procura fazer bem na pontinha a costura, para ficar bem presinha a ponta, não ficar, como eu falei, solta e depois solta o fiozinho, vem o carrinho do zíper e estraga todo o nosso trabalho de crochê, né? Ó, fazendo assim, eu vou terminar minha costura e volto pra gente ver o outro lado. Se chegar lá no final, eu der uma puxadinha, eu olhar que não ficou bem preso, eu tô insegura, acho que tá meio solto, volta costurando o lado contrário, que aí com certeza vai ficar bem firme e bem presinho. Ok? Já já eu volto. Ó, eu já costurei aqui, ó, ficou bem firmezinho, que eu dei 2 voltas. Já alfinetei tudo aqui. Vou botar assim, né, que fica melhor pra costurar. Mas pra eu alfinetar essa parte do zíper, o que que eu fiz? Primeiro eu alfinetei aqui, né, pra ficar mais fácil, e depois alfinetei o zíper. Agora é só costurar. Abre, né, dá pra abrir. E pegar a agulha, né, no meu caso de azul, né, se você tá fazendo de uma cor só, pegar a sua agulha já, que você já tá trabalhando, do mesmo jeitinho que fez o branco. De dentro pra fora, para ninguém ver o nozinho. Vai pra trás, volta pra frente. Vai pra trás, volta pra frente e vai fazendo assim até chegar no final. Do mesmo jeito, se você se sentiu inseguro, volta costurando. Eu achei que ficou bem costuradinho na ida, mas eu acho que não custa nada a gente dar uma reforçada, né? Zíper é uma coisa que tá sempre mexendo, as pessoas puxam de qualquer jeito, nem sempre tem cuidado.
Então é bom a gente ter certeza que vai ficar firme, porque se acontece alguma coisa, a culpa não é de quem não teve cuidado, é sempre da gente que não fez direito. Então a gente tem que aprender isso, deixar de uma maneira que não tenha como estragar o trabalho para depois virem botar a culpa na gente. Eu vou então terminar de costurar aqui e volto só para mostrar como é que a gente vai fazer essa parte aqui, ok? Até já, pessoal. Ó, já prendi o zíper, tá vizinho aqui. Agora vamos fechar. Eu optei por fechar com a linha azul, mas quem tá fazendo de uma cor só, não tem problema. Faz só com uma cor. Eu vou botar de dentro para fora a linha, passando aqui por baixo do zíper, para esconder depois lá dentro. Ih, deu nó. Isso acontece. Minha mãe ensinava, quando dava nó assim, a gente não conseguia tirar, dar uma sopradinha, que rapidinho desembolava e a gente conseguia tirar. Eu costumo fazer isso e dá certo. Vamos ver se só porque eu tô gravando não vai dar. É sempre assim, ó. Ah, deu! Mãe é mãe, né? Sempre ensina alguma coisa pra nós. Minha filha tá aqui me olhando. As minhas doideiras. Então vamos lá. Eu vou sair aqui, né? Vou de trás, vou passar por cima daqui, porque eu quero esconder essa... Se eu não me engano, a gente já fez esse fechamento em alguma peça, que vai de um lado e vai do outro. Porque eu gravo as coisas, mas assim, nem sempre quando eu gravo é o que coloca, né? Coloca depois. Aí eu não sei se foi um vídeo que já foi no ar, se não foi, então vamos falar. Vem de um lado aí, ó. Eu botei aqui, debaixo dessa correntinha, agora eu vou botar debaixo dessa correntinha e vou voltar pra cá, fazendo a mesma coisa, debaixo da correntinha. No caso aqui, ó, depois eu vou puxar essa linha aqui pra deixar bem justinho e esconder a linha. Ó, aí desse mesmo lado, na correntinha do lado eu coloco, saio nessa correntinha aqui. Quando a gente tá usando só a linha da mesma cor, ó, simplesmente a costura some. Mas como eu fiz duas cores aqui, vai ficar esse alinhavozinho aqui, mas eu acho que não vai estragar o trabalho. E assim a gente vai fazendo até chegar do outro lado. Puxa bem puxadinho para dar firmeza, para quando botar, pensou? A pessoa bota o dinheiro aqui dentro, não costurei direito, abri um buraco, o dinheiro caiu. Deus me livre. O dinheiro tá muito difícil pra gente conquistar e perder assim, porque não trabalhou direito. Então, bora trabalhar direito. Eu vou então terminar aqui e já volto pra gente mostrar como é que ficou e mais uma dica que eu vou dar. Até já. Prontinho, olha, mais um projeto feito. Ficou bem parecido com esse aqui, ó. Pode usar assim, assim, ou no cabelo, ok? Tem gente que pode falar, ah, mas vai ficar parecendo isso, vão ver que eu tô guardando coisa. Faz um babado em volta. Vai pegando essas perninhas aqui, faz uma carreira de ponto baixo dos dois lados, depois vai fazendo 3 ou 4 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Aí você faz um babadinho e esconde. Eu não gosto de coisa muito extravagante, mas tem gente que gosta, tem gente que tem aquele cabelão bem cheio, que às vezes é até bom ser mais extravagante mesmo.
tá pronto o nosso projeto. Uma dica: primeiro costura o zíper, para depois costurar o resto, tá? Eu fiz diferente, porque normalmente eu costuro aqui em volta, deixo ficar muito mais difícil de você prender o zíper, dele ficar certinho. Desse jeito que eu fiz, ficou perfeito. Então, da próxima vez, quando vocês forem fazer, faz como eu fiz agora, sempre. Costura primeiro o zíper, os dois lados, depois costura. Tá vendo que aqui sumiu tudo, ó? Que a gente puxa como eu puxei no começo, eu fiz a mesma coisa no final e esconde e fica direitinho. Agora eu queria falar com vocês sobre essa xuxinha aqui, que como vocês podem ver é diferente. Essa aqui foi feita no sentido do comprido, né? Eu fiz 65 pontos e 22 carreiras, para ficar assim, para conseguir o meu retângulo, né? Tem que pensar que o retângulo tem que ser o dobro da medida que eu quero. Se eu quero que a minha xuxinha tenha 6 centímetros, no caso, de largura, eu preciso de 12 centímetros de retângulo, entendeu? E aqui a gente fez diferente, lembra que eu falei que a gente fez nesse sentido e não assim no comprido? Aí as medidas, assim, a maneira de fazer muda. Eu só queria dar uma dica para que, se você quiser fazer desse jeito, também conseguir. Então a gente vai começar com 25 correntinhas, né, que é o dobro dessa medida aqui, né, que é o dobro dessa medida, 25 correntinhas, e vou fazer tantas carreiras forem necessárias para chegar em 30 centímetros, que é a largura, né, o comprimento do meu retângulo. Aí eu vou ter que fazer 47 carreiras. Eu comecei com menos correntinhas, né, com menos pontos, que são 24 pontos, mas eu precisei fazer 47 carreiras para ficar desse jeito. No final das contas dá no mesmo. Ó, tá aqui a nossa xuxinha com fecheclé, igualzinho, né, do mesmo jeito. Só a maneira de fazer que muda um pouco. E aqui o acabamento, como eu já falei no início, aqui eu fiz com ponto baixíssimo, ficou bem aparente. E esse que a gente fez com a linha, né, com a agulha de tapeçaria, olha só, fica muito bem discreto, ó, quase não aparece. Aqui tá aparecendo azul porque eu mudei de cor. Mas se tivesse tudo bege, ninguém ia ver. Se tivesse tudo azul, ninguém ia ver. E ficou até legal, ficou uma xuxinha de duas cores. Bom, gente, por hoje é só. Lembrem-se de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. Dar o seu joinha, fazer um comentário. Qualquer pergunta que quiser fazer, pode fazer. E mais uma vez eu falo, diz alguma coisa que vocês queiram ver, como faz, aprender. Que se eu não souber, eu procuro na internet, vejo como é que faz e passo para vocês. Porque a gente sabe que nem tudo a gente cria da nossa cabeça, né? Muitas coisas a gente vê na internet, acha legal, muda o jeito de fazer, mas no final das contas é aquilo que a gente viu, ok? Tchau, até a próxima, que Deus nos proteja e nos ilumine.